Pai amado, querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para esse lindo trabalho e estudo do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier. Agradecemos a todos os espíritos de luz que estão conosco para nos orientar, nos esclarecer, nos indicar os melhores caminhos enquanto elevamos as nossas vibrações e os nossos pensamentos para ter acesso a essas informações, essas energias curativas tão sublimes. Que todos os espíritos guardiões, que todos os mentores estejam agora próximos a todos aqueles que assistem este vídeo em qualquer lugar do planeta e que possamos dessa forma aprender e crescer cada vez mais. Assim, nessa energia positiva, vamos iniciar a projeção de mais um capítulo do livro, capítulo 23. Que assim seja, graças a Deus. Os mensageiros distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos da hipocrisia de várias escolas, quando o Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam atingidos por febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências relativas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a discutir pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, cultivaram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram desprendidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de luta e homicídio. Surgiram os confrontos, a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade, e em razão disso, tanto se atrasaram os viajantes do atalho quanto os da planície e do monte, de vez que se encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto à míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e declarou: neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra
Em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, esquecem as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em delírios verbais de toda a espécie. Enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Eu posso comentar, né? Eu acho que vocês vejam que interessante que esse livro Jesus no Lar, ele trata das histórias de Jesus conversando com os seus apóstolos, né, as pessoas mais próximas, há 2000 anos atrás, ou seja, quando ele estava encarnado ainda. Imagina se essa mensagem que para a gente hoje, né, parece relativamente clara, porém difícil de executar, imagina as pessoas naquela época, talvez nós mesmos em algum momento, né, ouvindo pela primeira vez. Ou seja, não basta a gente ter apenas o acesso à informação se a gente não conseguir praticá-la. E o que esse capítulo traz é, de certa forma, uma discussão sobre isso também, né? Nós temos ali muitas vezes o remédio em nossas mãos, entretanto, revestido do ego, revestido dos caprichos pessoais, que nos levam muitas vezes a discussões inúteis e nos fazem esquecer do nosso propósito inicial, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Entretanto, muitas vezes, nós caímos naquela discussão inútil com o próximo, nós não temos uma afeição tão grande por aquele outro próximo, muitas vezes do nosso trabalho, da nossa casa, do ônibus, enfim, da onde quer que a gente esteja, né? E esse esquecimento do propósito, que são as leis divinas, né, que é a prática do amor, que é a prática da caridade, nos faz, muitas vezes, abrir espaço, abrir brechas para outras atitudes, outros pensamentos, outras energias que não necessariamente são condizentes com o propósito maior, né, divino, que é justamente a evolução, a transformação da humanidade. Né? O que vocês acham? Cara, veja que ali nesse trecho do livro ele vai falar que os servos ali do Senhor, né, que foram mandados como emissários do bem, da luz, da cura, né, que aqueles outros irmãos que estavam sofrendo com a doença precisavam, e era algo imediato, né? E cada grupo, aquele grupo maior, delegado pelo Senhor, ele se dividiu, né, em vários outros grupos menores, cada um achando que o caminho tal era melhor, que o caminho tal era melhor. Acabou que chegaram ao mesmo tempo, depois de muito discutirem, depois de quase partirem para agressões verbais e físicas mesmo, e chegam no local que precisava do auxílio imediato e acabaram encontrando os servos todos já mortos. Então, isso é um paralelo muito grande, eu acho, com a vida de cada um de nós, né? Porque quantos de nós estamos tentando aprender, né, Reinaldo, como tu estava falando, quantos de nós estamos tentando aprender a buscar esse caminho mais alinhado com o que a gente entende por divino, né, e que seria a aplicação do amor de uma forma natural e espontânea, a ponto de eu não me deixar envolver com nenhuma coisa que me tire do rumo para cumprir o meu objetivo. Então, esse capítulo faz refletir muito sobre isso, né? Sobre os caminhos errados que a gente toma ao longo da nossa vida. Não pega um dia, por exemplo.
que tu poderia ter um dia inteiro de equilíbrio, de tranquilidade, resolvendo cada coisa de uma vez, né? Sem se preocupar com o que tu vai acordar durante a manhã, sem se preocupar com o que tu vai fazer, sei lá, que está programado no fim da tarde, tu não se preocupar, chegou o momento, o horário, eu vou cumprir aquele objetivo, né? E a gente está sempre tentando viver nessa ânsia de querer resolver as coisas antes da hora, e acaba que a gente, às vezes, vai mesmo, né, ofender alguém, vai mesmo ofender a nós mesmos, né, principalmente também. A gente vai acabar entrando nesse julgamento de dizer, pô, tu podia ter feito melhor e olha só, tu tá errando de novo. Então, né, esse capítulo traz muito essa reflexão de tu tentar se alinhar, talvez a um fluxo mais positivo no teu dia a dia, assim, para que tu cumpra as tuas obrigações de uma forma mais tranquila e que tu possa conviver melhor em harmonia com a tua família, com o pessoal que trabalha contigo, né, nas tuas vivências aí durante o dia, que tu possas levar tudo com mais leveza e com mais sabedoria também, né, amando mais e ofendendo menos. Um ponto que eu achei muito interessante também é que se a gente parar para analisar os servos ali, né, eles receberam uma missão específica e ao invés de se atentar à missão que foi colocada, ao que precisava ser feito, ao auxílio que precisava ser prestado, eles começaram a analisar os caminhos. Então, cada um começou ali a prestar atenção, eu prefiro que seja por esse caminho, eu prefiro que seja por esse, eu prefiro que seja feito desta forma ou daquela, e isso levou o grupo a se dividir, né, como vocês mencionaram, levou o grupo a se dividir, a causar intrigas, tumultos, e depois que eles se dividiram, os empecilhos continuaram a acontecer porque eles deixaram de olhar para o foco, de olhar para o que precisava ser feito e começava cada vez mais a olhar o momento ali, o que estava no caminho deles, o que eles iriam encontrar, as dificuldades que seriam apresentadas durante o caminho. E isso é um exemplo para a gente, porque no desenvolvimento da gente, no desenvolvimento espiritual, no nosso auxílio, né, quando a gente encontra pessoas que estão necessitadas de amparo, seja físico, seja ele espiritual, uma palavra de mensagem, uma palavra, um carinho, né, quando a pessoa está necessitada de um abraço fraterno, né? Quando a gente começa a analisar muito os empecilhos, os problemas, mas se eu for falar com aquela pessoa, o que eu vou poder falar, o que eu vou servir, como eu vou ajudar? Mas se preciso ajudar aquela pessoa que está em necessidade financeira, mas eu também estou em necessidade financeira. Se a gente começa a olhar muito as dificuldades, a gente se esquece do objetivo, que é ser exemplo, ser servo de Jesus na terra, que é levar o amor, né? O mais importante. Outra coisa que eu achei bem interessante, fiquei refletindo durante o momento que a gente estava assistindo o vídeo, foi da questão quando Jesus fala sobre os mestres, né? As pessoas, os líderes religiosos que seriam esses servos que estariam ali, receberam a missão e estavam ali discutindo outras coisas ao invés do que precisava ser feito, das pessoas que eles precisavam ajudar. Isso também é um lembrete importante para a gente, porque somos todos imperfeitos. Então, independente da fé que a gente segue, da linha religiosa, seja uma igreja evangélica, católico, espírita ou um terreiro, independente de onde a gente busque a nossa espiritualidade, a gente vai estar sempre em contato com outras pessoas que também são imperfeitas, que também estão em busca de aprimoramento moral e espiritual. Então, se a gente ficar focando no defeito daquela pessoa, né? Aquela pessoa fala assim, aquela pessoa é assado. Se a gente focar nas pessoas, a gente vai se perder da missão, a gente vai se perder do caminho, né? Então, é um lembrete que, independente de onde a gente busca a nossa fé, a gente tem de estar o tempo inteiro olhando a missão. Olhar Jesus como exemplo, é Jesus que eu devo seguir,
eu estou aqui para aprender, ao invés de ficar olhando para as pessoas que estão à nossa volta. Isso foi um ponto que eu achei muito importante. Perfeito, linda reflexão, Liliane e Fábio também. É interessante que a gente começou essa análise aqui do micro para o macro, né? Começamos dentro de nós mesmos, né? Conhecer com os meus comentários e fomos ampliando até que a gente chega talvez no último estágio, no estágio mais amplo que você trouxe muito bem, Liliane, que é a questão da fé, né? Que você comentou muito bem, que olhamos para as dificuldades e esquecemos dos propósitos. Ou seja, agora há pouco, em outra reunião, nós estávamos conversando sobre um episódio do Divaldo Franco, ao fundar a Casa do Caminho, né, a Mansão do Caminho, na verdade, em que ele precisava comprar um carro para uma rifa e não tinha nem o dinheiro para comprar o carro. Mas a fé dele era tão grande e a certeza de propósito da missão dele era tão grande que ele foi lá, né, e de repente conseguiu comprar o carro ali, vender as rifas e comprar, arrecadar muito mais do que ele imaginava, do que ele precisava, justamente porque a missão foi colocada, né? E uma outra coisa muito interessante que eu acho que esse capítulo nos traz também é que, de certa forma, é uma alegoria, né? É uma referência às diferentes religiões que se formaram a partir de uma única palavra de Jesus, né? Claro que já haviam religiões antes de Jesus, né? As politeístas e tudo mais. Jesus ele veio e trouxe uma nova ideia, uma nova palavra. Mas mesmo assim, a partir do momento que ele deu aquela missão, que ele trouxe aquelas mensagens relativamente simples, que não eram escritas, mas eram através do exemplo, ainda assim, ao longo dos séculos, cada povo, cada pessoa foi dando ali o seu toque de egoísmo, vamos dizer assim, ou a sua interpretação, combinada com interesses pessoais e que acabou tornando, né, acabou se dividindo entre vários tipos de religião, vários tipos de crenças que hoje brigam, né? Então, uma aceita a reencarnação, a outra não aceita a reencarnação, uma acredita naquilo, outra não acredita naquilo, uma acende vela, outra não pode acender vela. Ou seja, são, às vezes, até, como ele coloca aqui, né, atritos inúteis, porque não levam a lugar nenhum, e a gente acaba simplesmente sendo uma cortina de fumaça para o propósito principal, né, que é amar ao próximo, que é fazer a caridade. Perfeito, eu acho que é isso. Tem mais algum comentário? Só queria falar que, enquanto a Lili falava ali, né, e enquanto tu falava agora também, eu estava lembrando bastante da questão da tolerância, né? O quanto nós somos, como cidadãos do mundo, nós somos capazes de tolerar as pessoas e as suas imperfeições, porque, como disse a Lili, todo mundo é imperfeito, né? Mas a que ponto que a gente consegue tolerar para que aquela simples, talvez, defeito, né, vou botar entre aspas, porque é um defeito que tu vê na pessoa, então, às vezes, nem é um defeito a gente vê, né? Mas quando a gente vê um defeito, até que ponto aquilo ali vai me incomodar ao ponto de eu verbalizar alguma intenção maldosa, entendeu? Então, nesse sentido é que entra também a questão do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Porque daí tu vai começar a se policiar mais e, aos poucos, a tua tolerância com certas questões vai se ampliando e tu vai levar tudo de uma forma mais natural. E evitam-se as discussões que não precisariam acontecer, e todo o trabalho, seja ele no âmbito da matéria, seja no âmbito da espiritualidade, ele vai se desenrolar de uma forma mais fluida. Então, que a gente possa ser mais tolerantes aí no nosso caminhar também. É bem interessante. Obrigado. Nesse comentário que você fez, me lembrou uma palestra que eu assisti uma vez, onde o palestrante estava falando justamente sobre essa questão da imperfeição nos membros dos grupos religiosos que a gente decide seguir. E que se a gente for olhando para as pessoas, a gente não vai seguir grupo nenhum.
porque todo mundo é imperfeito, sempre vai ter alguém que a gente se afiniza um pouco mais e outros que a gente se afiniza um pouco menos. Muito das vezes a criação, a cultura, coisas que a gente traz no nosso íntimo, né? E o que eu achei muito interessante ele falando é que, ao invés da gente olhar para alguém que está, por exemplo, um palestrante, e o palestrante está lá falando sobre o amor ao próximo, amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e às vezes a gente sabe coisas dele, da vida privada, e ao invés da gente ficar lá olhando com o olhar de julgamento, né? Olha quem está falando, né? Se ao invés disso a gente olhar para a pessoa com o olhar de aquele irmão está tentando, né? Quando ele vem me cumprimentar, que ele sorri e vem de forma pacífica, boa noite, minha irmã, boa noite, meu irmão. E a gente sabe que às vezes no dia a dia ele tem o hábito de perder um pouco a paciência, ao invés de pensar, nossa, que pessoa falsa, que a gente sabe que no dia a dia perde paciência, que vem boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, olhar para aquele modelo dele ali, olha, que bonito, ele está tentando. É uma pessoa que no dia a dia tem as suas dificuldades, tem as suas faltas, mas está trabalhando, está se esforçando para mudar, né, transmutar essas faltas. Isso torna um pouquinho mais fácil a gente lidar com as pessoas. Vai ser sempre fácil? Não, não vai. Porque primeiro a gente tem que olhar também os nossos defeitos, as nossas falhas, né? Se amar para amar o próximo. Então é tudo um trabalho, uma grande reforma íntima que a gente precisa fazer, né? E é sempre manter Jesus como exemplo. Eu acho que é o ponto principal, inclusive desse livro que a gente está, dessa obra que a gente está estudando. Jesus no lar, como trazer Jesus para o nosso lar, não só o lar físico, mas o nosso lar interno também. Perfeito. Pessoal, lindíssimos comentários. Obrigado, Liliane. Obrigado, Fábio. E encerramos aqui, então, a análise do capítulo 23. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.